Boa noite, irmãos, mais uma vez. Que alegria é estar na casa do Senhor, assim como nós ouvimos pela manhã, né? Tanto na leitura do irmão Augusto, como na mensagem trazida pelo nosso irmão Lopes, pelo estudo que o irmão Lopes trouxe. E valendo ressaltar um estudo que realmente trouxe bastante edificação na minha vida, certamente para os irmãos e para a igreja, de modo geral. E louvamos ao Senhor por tudo que já podemos ouvir hoje, aqui, a cantar a palavra do Senhor, e que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Irmãos, abra sua Bíblia para Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Quando o Daniel ia saindo aqui, eu perguntei a ele quem foi que falou para ele o tema que eu iria pregar hoje. Aí ele disse que foi Deus. É verdade. Mas os irmãos não entenderão mais para frente. Vamos ler, então, Hebreus, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Hebreus 3, 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos agora, que assim como já foi orado, que a tua palavra fale aos nossos corações, que nos ajude, que nos instrua, para que sejamos fiéis à tua palavra. Certamente nós falharemos se estivermos sós, se estivermos desamparados, mas se estivermos com o Senhor e o Senhor nos guiando e nos conduzindo, jamais, ó Deus, nós falharemos. Pedimos ao Senhor a tua suficiência, o teu amor, o teu cuidado, para que tudo que tenhamos a fazer seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Abençoa a tua igreja, para que nesse momento acolha a tua palavra com fé, com gratidão, com reverência, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua palavra, apenas lida, independente do pregador, apenas lida a tua palavra, ela já fale aos corações e transforme vidas para uma glória de Deus. É assim que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus é, para mim, dentre as cartas, a mais difícil. Todas são, para mim são. Mas essa carta aos Hebreus, ela é difícil de trabalhar, né? Eu tenho essa dificuldade. Mas mesmo assim, eu gostaria de trabalhar com os irmãos nela, mesmo com toda a dificuldade que eu sinto, porque eu entendo que é a palavra do Senhor e nós não podemos pular na palavra do Senhor, e creio que será de bom proveito, porque mais uma vez, falando a palavra de Deus. O contexto dessa carta, passando também pela autoria, nós não sabemos, não nos é informado quem escreveu a carta aos Hebreus. Eu costumava dizer e achar que era o apóstolo Paulo, e se em algum momento eu falar que Paulo falou, desconsidere,
porque de vez em quando eu tenho essa falha, mas não é claro nas Escrituras. Pode até ter sido o apóstolo Paulo, mas não é claro nas Escrituras que tenha sido ele. Mas, enfim, esse não é o ponto principal. O conteúdo, sim, é o ponto principal. E o contexto dessa carta é que ela foi escrita no início do primeiro século, ainda meados do primeiro século, e ali, naquela ocasião, a igreja estava passando por grande perseguição. Os irmãos, eles estavam sendo tentados a voltarem ao judaísmo, seja por pressão, seja por convicção, falta de convicção, seja por pressão da família, dos amigos. Ora, nós devemos observar e entender que esses irmãos do primeiro século, eles tiveram uma dificuldade diferente da nossa. Nós já temos 2000 e poucos anos de cristianismo. E nós não experimentamos o judaísmo, a lei, as regras, os sábados, as festas. Não é? Então, tudo isso nós não passamos. E eles eram participantes dessas coisas. E aí, muitos deles, diante dessa nova aliança, dessa nova realidade que se apresenta com Cristo, muitos ficavam titubeando para voltarem. Como falei, às vezes por convicção, por falta de convicção, por pressão, independente do motivo, o fato é que eles estavam nessa de querer voltar. E o autor aos Hebreus vai dizer, não, aquilo que passou é a sombra do que viria, sombra do que havia de vir, perfeito, de Jesus Cristo. E este veio, e agora o que nós devemos fazer é segui-lo com fé, e abandonar e deixar as velhas práticas para trás. Então era esse o conceito. Então, a carta aos Hebreus, ela se propõe a mostrar, a provar, a fazer uma apologia, uma defesa de Cristo e do cristianismo. E mostra, então, a superioridade aqui no texto que nós começamos a ler. Por isso, santos irmãos, ele dando essa continuidade, por isso, porque ele já vem no começo da carta, capítulo 2, fazendo essa defesa de Cristo e também do cristianismo. E dizendo que Cristo ele era superior aos profetas, aos anjos. Ele era superior em sua pessoa divina. Ele era superior na sua obra redentora. Era superior no seu propósito libertador. Então, Cristo ele tinha essas qualidades, essas qualificações, e que as pessoas agora deveriam olhar para ele com fé e segui-lo. E abandonar as velhas. Muito bem, então, passada essa defesa inicial de Cristo, mostrando quem ele era, agora, a partir do capítulo 3, ele vai mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés. Na verdade, sobre a lei de Moisés, que é chamada a lei de Moisés, né? Então, por isso, ele vai dizer, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, veja que aqui ele vai trazer duas qualificações para Cristo, para Jesus. Ele vai dizer que Jesus é o nosso apóstolo, e a palavra apóstolo quer dizer enviado, e o enviado ele tem o poder, a autoridade dada por aquele que enviou, o poder, o direito e a autoridade. Então essa é a qualificação do enviado, do apóstolo. E Jesus aqui seria, no caso, na linguagem do autor, o apóstolo de Deus. Deus envia Jesus para ensinar com todo o poder e com toda a autoridade. Mas também Jesus é um sumo sacerdote.
o sumo sacerdote era algo que estava muito vivo na mente deles. Porque, como os irmãos sabem, na composição e no ritual deles, o sumo sacerdote era aquele que só ele poderia entrar no santo lugar. Só ele poderia entrar no santo dos santos. E olhe, ele está qualificado para tal. Se o filho entrasse de maneira inadequada, ele seria morto. E qualquer outra pessoa não poderia adentrar ao santo lugar. Somente o sumo sacerdote entrava e fazia expiação pelos pecados do povo. Então ele vai dizer aqui, olha, nós devemos olhar e agora nós somos participantes dessa vocação. Nós somos participantes dessa vocação celestial, então nós devemos considerar atentamente a Cristo Jesus, o nosso apóstolo e nosso sumo sacerdote. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Não posso tomar uma palavra. Então ele está dizendo aqui, olha, Cristo, o apóstolo de Deus, ele era fiel àquele que o constituiu, ele é fiel a Deus. Mas ele não vai desprezar Moisés. Ele vai dizer, Moisés, olha só, o qual aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ele vai mostrar que Moisés foi fiel naquilo que ele foi chamado, naquilo que ele foi convocado para fazer. Embora relutante no início, os irmãos sabem a história, mas essa relutância de Moisés era em cuidado, em zelo, não em covardia, mas em zelo com a palavra de Deus. E ele, mas Senhor, eu tenho as qualificações, eu tenho problema na voz e tal. Mas mesmo assim, quando foram chamados, Moisés foi fiel em toda a obra a que foi chamado. Verso 3, Jesus todavia, fazendo agora um contraponto com Moisés. Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem a casa, do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Vendo aqui, o autor faz questão de mostrar a eles a missão de Moisés. Moisés tinha uma missão e cumpriu muito bem. Ele foi servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aí vai dizer, ora, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui, irmãos, ele não está colocando a nossa salvação em xeque, ou botando condições para a nossa salvação. Mas ele está dizendo para nós nos mantermos firmes e guardando a esperança no Senhor e exultando nessa esperança. Agora, então, ele vai passar a descrever o Cristo como um objeto supremo da fé e vai mostrar os perigos e o cuidado que temos que ter com relação à incredulidade. E é exatamente agora nesse ponto, a partir dessa palavra incredulidade, é que ele vai tratar toda a mensagem até o capítulo 4. E então ele vai se voltar a um texto que você já leu esta noite. E nós vamos ler do 7 ao 11, que diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração,
Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, o Salmo 95, o autor aos Hebreus faz questão de transcrever o Salmo 95 e colocar aqui para eles observarem o que aconteceu com seus pais. Para o que aconteceu com os seus pais enquanto estavam no deserto, pelo fato de eles quererem retroceder e também a desobedecerem ao Senhor por conta da incredulidade. E eles provaram ao Senhor e o Senhor se indignou com eles na sua ira. E então o Senhor, Deus faz um juramento no verso 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós vamos ainda falar um pouco sobre a questão do descanso, ainda mais um pouco à frente, porque agora nós vamos observar que do verso 12 até o verso 19, ele vai mostrar os perigos e a tragédia que é para o crente, o que foi para os antigos e o que é também agora para os crentes, a incredulidade, a questão da incredulidade. Então, ele vai dizer no verso 12, tende cuidado, irmão. Olha esse início de falar, esse início do texto. Tende cuidado, irmão. É um alerta que ele faz. Fiquem atentos, fiquem apercebidos. Tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus. Então esse é o alerta que ele faz no início do verso 12. Para que os irmãos ficassem atentos e apercebidos e que no meio da igreja estabelecida aconteça e viesse a acontecer no meio deles um coração perverso, um coração mau, e esse coração, um coração de incredulidade. Nós sabemos claramente que o coração do homem, por natureza, por excelência, é um coração mau. Nosso coração ele já nasce com a maldade impressa. E se não for a ação de Deus no nosso coração, a tendência é fazermos tudo o que desagrada ao Senhor. E esse coração perverso, coração de incredulidade, acaba nos afastando do Deus vivo. Verso 13, então, ele vai dizer, olha, para que isso não aconteça. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a orientação e a exortação que o autor vai dar é que haja no meio da igreja, no meio do povo de Deus, uma exortação mútua. Na verdade, essa carta, e esse mesmo autor vai chamá-la de exortação. Final da carta, nas suas considerações finais, capítulo 13, verso 22, ele vai chamar essa carta de palavra de exortação, porque, na verdade, essa carta é uma grande exortação feita ao povo de Deus a não voltarem ao judaísmo, ao passado, mas prosseguirem na fé, olhando para Cristo. Verso 22, capítulo 13, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Então, irmãos, nós já vimos aqui que o remédio para o nosso coração mal, perverso e incrédulo é que nós nos estimulemos dia após dia a exortação e que nós não devemos desprezar esse expediente. Entenda, irmãos, que a exortação é um dom. Exortar é um dom. E nem todos têm. E eu já vou dizendo, eu não tenho esse dom. Infelizmente. Porque às vezes que eu tentei exortar alguém,
talvez eu tenha mais acusado do que exortado em amor. Então, é uma dificuldade que eu e certamente você, talvez, aliás, você tenha de exortar. Mas devemos sim trabalhar para que isso seja moldado, mudado, para que a igreja do Senhor ande bem. Porque é necessário que eu exorte o irmão. É necessário que o irmão me exorte. Porque o meu coração é mau. E o meu coração ele vai fazer com que em determinado momento, em determinada situação, eu seja enganado, endodado pelo pecado e vire então um coração perverso e então credo. Então eu preciso que você me exorte. E você certamente precisa que eu faça uma exortação a você, embora não saiba fazer. Muito bem. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Usando aqui uma linguagem lá do texto que ele usou em Salmo 95, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje. Então, o que o autor está dizendo é que nós devemos não deixar para amanhã as coisas que precisam ser feitas hoje. Então, ele diz lá, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. E aqui, exortai-vos mutuamente, cada um durante o tempo que se chama hoje. Qual a finalidade? Veja, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, o pecado engana. O pecado, ele oferece algo, mas entrega algo totalmente diferente. Ele oferece luz, entrega escuridão. Ele oferece amor, entrega ódio. Ele oferece paz, entrega guerra. Então, o que ele está dizendo aqui é que o pecado, ele trabalha em cima do engano. Então, esse engano, eu posso muito bem estar sendo levado por ele, achando que estou indo para a luz, mas estou indo para as trevas. E a exortação e a orientação do autor é que nós devemos, então, nos exortarmos mutuamente, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Agora entenda e veja o contexto dessa carta. Veja o contexto desses irmãos. Eles, há bem pouco tempo, estavam no judaísmo. Mas agora eles estão no cristianismo, estão com Cristo, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se nós guardarmos isso aí, é prova de que nós estamos com o Senhor. Aqui ele não está botando mais uma vez, ele está botando uma condicional. Ou seja, nós só estamos com Cristo se guardarmos. Não, nós guardamos, porque guardamos e estamos com Cristo. Enquanto se diz hoje, mais uma vez, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Está trazendo uma coisa lá da época da peregrinação. Está trazendo mais próximo, então, as coisas do Salmo, do que o salmista escreveu, para que agora a igreja aplique na sua vida. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais para o vosso coração, como foi na provocação. E cantamos, não é? Ouça a sua voz na quietude, nos chamando a andar em sua luz, ouça a criação nos mostrando o que sua glória produz. Então, tudo isso, então ele vai dizer, olha, ouça a voz do Senhor, através da exortação, através da palavra do Senhor, várias outras formas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que ouvido e receber, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aqui ele está fazendo
refrescando a mente deles. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Mais uma vez, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, aqui, nesse primeiro momento, o autor faz essa observação e faz esse alerta com relação à incredulidade, à catástrofe, o perigo que é um coração incrédulo. Por isso ele fala da exortação. Porque eles pecaram e a mão do Senhor foi sobre eles, até o ponto do Senhor jurar. E eles não entrariam no seu descanso. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, então, ele vai trabalhar outro ponto dentro dessa palavra, da incredulidade. Ele vai trabalhar, então, as consequências dessa incredulidade. Ele trabalhou o perigo da incredulidade, agora as consequências. O capítulo 4, entraremos no capítulo 4, do 1 ao 10, e ele vai dizer, olha, temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, se no primeiro ele diz, tem cuidado, verso 12, tem cuidado, agora ele vai dizer, temamos. Então, nós devemos temer, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, possa parecer que algum de nós tenhamos, então, falhado. Agora veja que esse descanso de Deus é bem interessante. E pesquisando essa palavra, esse termo, descanso de Deus, ele vai trazer algumas nuances desse descanso de Deus. E que o crente ele já está desfrutando. E que nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos ver que nós já estamos participando desse descanso de Deus. Nós não estamos aguardando um descanso para frente, sim, haverá. Mas veja, esse descanso de Deus está envolto em vários aspectos. O primeiro deles é que nós desfrutamos da paz de Deus. Porque nós vivíamos em guerra contra Deus, em conflito com Deus, não é verdade? E no momento em que nossa fé é colocada em Cristo Jesus, então é estabelecido o contato com Deus e a paz é estabelecida. Essa guerra acaba e nós passamos a ter paz com Deus. Então, dentro do descanso de Deus, existe a paz com Deus. Mas também temos a certeza de salvação. Não temos dúvidas com relação à nossa salvação. Não temos incerteza de que quando nós partirmos desse mundo, ou quando Cristo voltar, nós iremos com Ele. Qualquer crente aqui, por mais novo na fé que seja, tem essa convicção de que ele tem a sua fé, a sua salvação garantida em Cristo Jesus, não por ele mesmo, mas por Cristo, pela fé em Cristo. Então, a paz, ele tem a certeza da salvação. Ele também tem a confiança em seu poder. Nós temos a confiança no poder de Deus. A confiança de que, independente do que nos venha a acontecer, Deus está no controle. E isso não pode ser jargão, isso deve ser fato, isso deve ser experimentado, isso deve ser vivido. Embora muitas vezes, irmãos, pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, nós queremos resolver as coisas ao nosso modo, do nosso jeito. Porque encontramos a dificuldade e queremos dar um jeitinho, ajudar a Deus, entre aspas. Mas devemos entender que se estamos no descanso de Deus, nós estamos participando da salvação, da paz e também da confiança em seu poder. E aí sim,
olhando para uma questão futura, nós também temos a garantia de um lar celestial, no futuro, da consumação, de estarmos com o Senhor, onde alguns já foram. Muito bem, é essa ideia que ele traz. Verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Então, da mesma forma que foram anunciadas boas novas para eles, e que eles deveriam seguir a Moisés, e deveriam seguir ao Senhor, e deveriam confiar no Senhor, colocar toda a sua confiança em Deus. Pelo contrário, eles foram incrédulos, eles começaram a se afastar de Deus, e a fazer coisas que desagradavam ao Senhor, e a fazer bezerro de ouro, e a reclamar do maná, e a reclamar porque tinham saído da terra do Egito. Tantas coisas que eles fizeram que desagradaram ao Senhor. Mas ele vai dizer, olha, porque também a nós foi anunciada boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então eles não colocaram, eles não tinham a fé que o autor mais para frente, no capítulo 11, ele vai falar sobre ela. Ele vai falar sobre a fé e o que é a fé. A certeza de coisas que esperamos. Então ele vai falar sobre a fé mais para frente, vai usar um capítulo inteiro para mostrar o que é a fé. O fato é que aqui as boas novas que eles receberam não foi acompanhada de fé daqueles que a ouviram. Agora, verso 3. Nós, porém, que temos fé, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, aqui ele vai dizer, irmãos que querem voltar para o judaísmo, irmãos que querem abandonar a fé em Cristo Jesus, irmãos que querem se apartar ou trazer para o meio do Evangelho coisas estranhas. Eu digo a vocês que nós entramos no descanso conforme Deus tem dito. Nós entramos no descanso. Ele não vai dizer aqui que nós entraremos no descanso. Veja que aqui o verbo está no presente do indicativo. Nós entramos. Por isso que nós temos a paz, a certeza da salvação, a confiança em Deus. Nós já desfrutamos dessa paz com Deus, desse descanso de Deus, da certeza com Deus. E aí ele vai repetir: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, no sentido oposto para o que ele acabou de dizer no verso 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O contrário disso é que entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar se disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Aqui ele vai citar Gênesis 2:2. Quando Deus conclui, quando Deus termina a obra da criação, e termina toda a sua obra, e é uma obra completa, Deus descansa. Mas veja que esse descanso não é um descanso por estar cansado, porque Deus não se fatiga. Não é um descanso de ociosidade para a ociosidade, porque Deus não é ocioso. É um descanso de conclusão, de término, de conclusão de obra. Então Deus concluiu na sua obra de criação, Deus Pai conclui a sua obra de criação e então ele descansou. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Aqui fazemos alusão à palavra do Senhor que disse ao povo: visto, portanto, verso 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele,
e que por causa da desobediência não entraram aqueles dos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. E logo determina certo dia, hoje mais uma vez, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o que ele está dizendo é que a obra de Deus foi concluída, mas ainda assim havia espaço para que as pessoas fizessem parte do descanso de Deus. Porque Deus falou lá para eles, lá no deserto, Davi falou no Salmo 95, e agora ainda continua. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí ele vai dizer no verso 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, se Josué, então ele está falando da entrada do povo na terra prometida. Só que veja bem, é importante lembrar isso, que Josué deu entrada no povo na terra prometida, mas não foi um descanso completo. Foi um descanso temporário, descanso diferente do descanso de Deus, que foi um descanso de conclusão, que diferente também do descanso que temos em Deus, foi um descanso físico. Porque o povo ainda continuou tendo batalhas, continuou tendo guerras, continuou tendo dificuldades. Então o descanso ali era de entrar e fazer parte da terra que havia sido prometida a eles. Mas não era um descanso completo. Aí verso 9, portanto, resta um repouso. Agora sim, essa palavra é diferente desse descanso que Josué deu. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Todo aquele que entra no repouso de Deus, e esse sim, esse repouso aqui conecta com o repouso do início do capítulo 4. Faça agora uma conexão desse repouso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Faça uma conexão deste repouso com esse descanso de Deus do capítulo 4, verso 1. Temos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. É esse descanso conectado a esse repouso, que quer dizer que pode deixar de trabalhar para alcançar a salvação. Eu e você agora não precisamos trabalhar, nos esforçar para alcançar a salvação, porque nós já entramos no descanso de Deus, no repouso de Deus. E agora nós temos a paz, certeza de salvação, confiança no poder de Deus e não nas nossas obras. Então agora ele vai entrar numa outra exortação. Aquela exortação que ele falou, do verso 12 ao 19, tenha cuidado, irmão, que não aconteça um coração incrédulo. Verso 4:1, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Agora no capítulo 4, ainda verso 11, ele vai dizer, olha, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Aqui começa a aparecer que muitas religiões usam para uma busca pela salvação. Uma busca pela salvação em Cristo. Está vendo aqui o texto está dizendo que nós devemos nos esforçar para entrar, devemos fazer um esforço para entrar. Não! Aqui ele vai usar a mesma palavra de 2 Timóteo 2,15. Vamos para lá para a gente observar. 2 Timóteo 2,15. Agora sim, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, ele vai dizer, olha Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Isso é um esforço ou não é? Isso é um esforço, irmão. Isso aqui é só um exemplo. O texto, na verdade, traz vários outros exemplos, mas eu trouxe só esse para que nós possamos refletir. Essa palavra do apóstolo Paulo para Timóteo diz: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. E como que a gente vai se apresentar? Como que a gente vai chegar diante de Deus aprovado? É cruzando os braços? É deixando que as coisas aconteçam? Não! É nos esforçando. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa é, então, a ideia que o autor aos Hebreus está dizendo para esses irmãos que estão querendo retroceder, que estão querendo voltar. Esforcemos. Aqui, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Pode ser que eles, deixando de se esforçar em servir ao Senhor, eles sejam enganados pelo pecado. E aqueles que ainda não colocaram a fé em Cristo Jesus verdadeiramente, certamente eles vão abandonar o Senhor. Verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui ele está falando sobre a palavra do Senhor e o poder dessa palavra. Ela é apta, é eficaz. A palavra do Senhor é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Aqui ele está colocando como se fosse, como se a espada ela pudesse penetrar algo que é impenetrável, que não se pode dividir. E ela também é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Busquemos, então, a palavra do Senhor. Esforcemos-nos para buscar a palavra do Senhor. Verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então, o que ele está dizendo aqui é: olha, tudo o que vocês fizerem, tudo o que nós fizermos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós planejamos, está patente aos olhos do Senhor. O Senhor está atento a elas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e vivas, patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Verso 14, partindo para a conclusão: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o que ele está dizendo aqui é: o que vocês estão passando, o que vocês poderão passar, Cristo passou, ele foi tentado sem pecado, sem pecar. Então ele faz essa exortação para se esforçar e perseverar na fé cristã. Perseverar no cristianismo, nas dificuldades, voltando um pouco nas exortações, para que eles pudessem então chegarem ao Senhor. Agora, partindo para a conclusão, então, nós temos que entender e observar o que o autor quis nos ensinar. E aqui nós temos que ter cuidado, irmão, para que no nosso meio que não haja de nós, entre a igreja, aqui no local, um coração perverso e mau para se separar do Senhor.
E para que isso aconteça, é necessário que estejamos prontos para praticar a exortação, seja ativamente ou passivamente, seja exortando ou sendo exortado. Mas esse é o caminho que o autor aos Hebreus diz, para que o nosso coração se mantenha. Um dos caminhos. Temamos para que não deixemos de aproveitar as bênçãos de Deus por causa da incredulidade. Muitos crentes têm deixado de aproveitar as bênçãos de Deus, de aproveitar o descanso de Deus. O seu coração já está um coração tão endurecido, não é que ele perdeu a salvação, mas que o seu coração está tão endurecido que essa paz com Deus ele já não desfruta. Ele talvez até não tenha nem certeza de salvação, e aí talvez nem crente seja, né? A confiança em Deus, mesmo crente, a confiança em Deus passa a ser capenga. Então, a garantia de que vai morar com o Senhor parece ser algo tão distante, porque o seu coração está frio. Ele é um salvo, mas não está desfrutando das bênçãos do Senhor. Temamos para que isso não venha a acontecer conosco. Esforcemos-nos para nos apresentar fiéis diante de Deus. Para nos apresentarmos diante de Deus fiel, é necessário um esforço. Porque Deus requer de nós fidelidade. Fidelidade na sua palavra, fidelidade nas disciplinas espirituais, fidelidade a Ele em tudo. E se cruzarmos os braços, não haverá esforço. E devemos sim nos esforçar. E por último, então, irmãos, vamos usar o que o próprio autor colocou no verso 16, para finalizar a mensagem desta noite. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, aqui, fechando a questão da incredulidade, do coração mau e incrédulo, ele está dizendo para esses irmãos, que nós aplicamos para as nossas vidas, que nós devemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça. Nós devemos nos chegar com confiança diante de Deus, para que assim nós possamos receber misericórdia. Porque nós somos maus, porque o nosso coração é mau, é perverso, os nossos pensamentos, nós pecamos com o coração, nós pecamos com os pensamentos, com atos, com palavras, com ações. E para que isso seja resolvido, nós devemos nos achegarmos à presença do Senhor, ao trono da graça, como aqui o autor colocou. E dessa forma, receberemos do Senhor misericórdia, porque Ele é abundante em conceder a misericórdia. E como o irmão Augusto falou hoje pela manhã, ela se renova a cada manhã. A cada manhã, você abrir sua janela, você vai ver, você pode perceber, pode sentir a misericórdia do Senhor sendo renovada em sua vida. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Precisamos do Senhor o tempo todo. Cantamos hoje: com Cristo estou contente. E se nós negligenciarmos essa paz que nós temos com Deus, essa entrada, esse descanso que nós temos no Senhor, nós não desfrutaremos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós todos os dias. E pode ser
que esse esfriamento seja tal que nós acabemos nos apartando e nos desviando do caminho do Senhor. E o alerta do passado serve para nós. E a palavra que o autor colocou: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. Aqui hoje, as minhas últimas palavras é: se o Senhor está tratando com você, não despreze, não deixe de ouvir a sua voz. Se o irmão está lhe exortando, não endureça o coração. Se você está sendo exortado, não endureça o coração. E se você tem que exortar alguém, peça a Deus, se achegue ao trono da graça e faça para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. A tua palavra que aqui foi exposta, em várias dificuldades. Mas o Senhor conhece os nossos corações, as nossas intenções. Então, trabalhe em nossas vidas, ó Deus, para que nos moldemos a tua palavra, vivamos conforme o planejamento do Senhor para as nossas vidas, que tenhamos paz uns para com os outros e também naquilo que é obrigação nossa para fazer, que façamos conformados com a tua palavra, alinhados com a tua palavra, para que o teu nome seja engrandecido e para o crescimento e edificação da tua igreja. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.